mas agora a curiosidade que a gente tem, né, Vitor? Muita curiosidade, né? Em relação ao karatê, né, Cristina? Ah, tá. Como que é esse respiro fora da medicina? Como que entrou o karatê na sua vida? Conta um pouco mais pra gente. O karatê sempre teve na minha vida desde criança, né? Quando eu era mais nova, eu fiz karatê acho que dos 10 aos 17 anos. O meu irmão fazia karatê e eu quis ir com ele. Um dia me levou e aí acabei gostando. E quando eu entrei na faculdade... eram outras épocas, né? A gente não se preocupava tanto com a saúde, a gente queria estudar só. E eu tive dificuldade de achar uma academia, né? Pro karatê também, porque eu estudei no Rio de Janeiro. Lá era muito jiu-jitsu, eu não gostava muito, né? É uma arte marcial muito bonita, mas não era o que eu fazia. Acabei deixando para lá. Até comecei a fazer, meus amigos de faculdade, se estiverem ouvindo. A gente chegou a achar uma academia lá de karatê, mas acabei não continuando. E assim... Depois de mais velho, eu sempre gostei, sempre acompanhava, via, né, vídeos, mas não tinha coragem de voltar. E quando o meu menino, o Alexandre, inclusive, se está assistindo, Alexandre, um beijo da mãe, Alexandre e Tati, eu acho que eles estão assistindo, né, na casa da avó. Com certeza. O Alexandre fez 6 anos, eu falei, vou levar ele fazer um esporte, vou levar para o karatê. E aí eu tomei coragem de voltar. E aí eu percebi que o tempo todo estava aqui do meu lado, assim, uma academia de karatê incrível, né, do Francisco Filho, que é uma sumidade no assunto, né, foi campeão mundial brasileiro. Ele mora em Bragança. A academia do Dojo é maravilhoso, é um ambiente gostoso, familiar, e estava aqui, eu não tinha coragem de ir. E o meu filho acabou me motivando a voltar. Muito bom. E aí eu voltei a treinar faz uns 4 anos. E é muito bom, eu recomendo para todo mundo. Eu vi que você competiu esses dias, né? Eu nunca tinha ido competir, né? E é muito incrível porque é uma coisa extraordinária, né? Eu falo pro meu sensei lá, o que vocês conseguem fazer com pessoas comuns, né? A arte marcial é um estilo de vida, não é só um esporte, é um estilo de vida, é maravilhoso. Então, desde do início, assim, de voltar à faixa branca, né? Eu tive que voltar, eu já tive que exercer a minha humildade de voltar lá para a faixa branca. Começar num outro estilo de karatê, que é o Kyokushin, que é um estilo mais agressivo, mais violento, vamos dizer assim. Mas é um estilo muito lindo de você ver luta, de você aplicar força. E você saber o quanto que você é capaz de evoluir, fisicamente e espiritualmente até. Então, uma faixa de cada vez, um degrau de cada vez, você sendo capaz de aplicar a sua força. O karatê me ajuda muito no meu dia a dia médico, porque ele me ajuda nos meus medos também, de enfrentar os meus medos, de ter mais coragem, de ser mais assertiva, de ser mais calma. E aí, um dia o sensei falou, vamos competir. Não, acho que você tem chance de ir. Aí eu não contei pra ninguém, né? Pouca gente, né, sabia que até que eu tava treinando de novo. Não contei só pro Jacinto. Falei, Jacinto, vou lá, vamos ver. Aí fui pro campeonato brasileiro e na minha categoria eu voltei com a prata. Nossa, que legal. E aí depois animei, né, fiquei muito animada e muito motivada com o pessoal lá do dojo e continuei treinando e fomos pro Pan-Americano e voltamos com o bronze. Perdi pra Argentina e pra chilena, mas... Nossa, não perdeu foram nada, índices incríveis, assim, né? Maravilhoso. E pode ver. E agora já tem uma certa rotina lá de eu sair do plantão à legal. noite e já entrar no carro para levar ela pra competição. Mas é muito legal, assim, a arte marcial, porque eu acho que faz muito sentido com cirurgia, né? Porque são momentos que você tá o tempo inteiro conectado. Então, você tem que estar 100% presente. Focado, ali. Né? 100%. E como o Shihan Francisco sempre fala, a gente tem que ser sempre 1% melhor a cada dia. Então, o que é esse 1% melhor? É 1% no seu limite, né? Então, qual é o seu limite? É fazer um exercício até certo ponto? No próximo treino, você tenta fazer um pouco mais. E um pouco mais, e um pouco mais. E o mais incrível que eu acho é espantar aqueles pensamentos que nós, mulheres, principalmente, mais velhas, temos de que eu já não sou mais capaz, eu já não tenho mais massa muscular, eu já não tenho mais tempo, eu já sou mãe, eu vou me machucar. Não, é um degrau de cada vez, é uma coisa de cada vez.
E como as faixas, eu falo que são os problemas, né? Então, nós vamos um pouco de cada vez e nada é tão difícil que você não divida em pequenas partes para alcançar o seu objetivo final. Seja uma faixa preta, seja uma medalha, seja uma residência, seja o final de uma cirurgia que a gente faz por etapas. Então, a arte marcial é isso. E você também ali, você não pode chegar achando que você é melhor que os outros. Não, você tem que começar como todo mundo. Você pode ser o filho do chefe. Você vai começar na faixa branca e você vai evoluir até chegar na faixa preta e depois conquistar os seus dans. Muito né? bom. E é bem muito bom. Eu inspirador. recomendo todo mundo muito conhecer bonito. uma arte marcial. O karatê é a melhor de todas, né? O karatê Kyokushin, então, é o karatê mais bonito que existe. Se alguém tiver curiosidade, pode procurar os vídeos aí do Shihan Francisco lutando. É muito incrível de ver. E eu recomendo, inclusive, para as crianças, né? Principalmente para as crianças. É muito né? bom. O seu filho faz. Os meus 2 filhos faziam. A Tati agora não quer ir mais, porque ela tá numa fase que ela quer ir no balé. Então, nós estamos respeitando essa vontade dela, apesar da mãe gostar mais do karatê. Eu tenho uma bailarina. Mas o Alexandre vai comigo, A sim. disciplina que ele adquire lá, ele é uma criança muito agitada, muito esperta, e às vezes é difícil. A luta traz e isso, aí né? Você precisa ter uma Aquele disciplina ponto. estratificada que é necessária, né? E aquela Então, concentração. Eu acho muito Desde o proveitoso início pra eles. já ajuda pra vida, né? Muito Com legal. certeza. E foi um depoimento, assim, eu achei muito legal a sua fala, porque a gente tá, lógico, ao vivo pro Brasil, mas que isso inspire muita gente, principalmente muitas mulheres, de Gente, entender que idade não é... Não é limita- empecilho, exato. logicamente, né? Você não vai lutar com uma menina de 18 anos, Claro. de igual para igual, ou com um homem que tem Mas uma força você diferente. tá lutando com você. É com você, exatamente. É. E isso sirva para qualquer esporte, né? Às vezes a gente fala, porque todo mundo faz academia e eu tenho que ir lá fazer, faço aquilo forçado. Isso eu falo para os meus pacientes no consultório. Encontre um esporte onde você consiga gostar daquilo que você está fazendo. Aí o exercício físico deixa de ser aquela coisa penosa, né? Vira uma parte da sua saúde mental, inclusive, dessa sua higiene, e você consegue um pouco que, né, desanuviar a cabeça depois de um dia cheio, como a gente tem o dia cheio no hospital. Né? Não precisa ser necessariamente uma arte marcial, uma luta. Pode ser um futebol, pode ser uma dança, né? Pode ser qualquer coisa. É importante se movimentar, né? E que você consiga direcionar a sua cabeça aquele momento ali. E não só saúde mental, saúde física, né? Hipertensão, diabetes, Tudo, lipidemia, né? tudo isso. Hoje eu até fiz um post no Instagram que eu atendi um paciente e o paciente chegou com queixa de disfunção erétil, enfim. E aí ele tava colocando a culpa na insulina. Foi depois que eu comecei a usar a insulina. E aí, o que eu mostrei pra ele é assim, olha, não é a insulina o problema. O problema é a diabetes, e a diabetes é um reflexo, diabetes tipo 2, paciente obeso, sedentário, tabagista, é um reflexo dos seus hábitos de vida. Então, enquanto a gente não conseguir refletir, entender que nós somos culpados, que a culpa é minha enquanto paciente, também, você não consegue mudar isso, né? Então, a atividade física é muito importante. Você também faz atividade física, né, Jace? Eu tenho certa limitação para esporte de impacto, eu não posso fazer, mas eu procuro fazer o que dá para eu fazer. Atividade aeróbica, precisa fazer, não tem jeito. Você nada também, né? Eu faço atividade aeróbica, é o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, o que eu recomendado de fazer. Mas é igual ela falou no começo, eu acordo cedinho antes deles acordarem para fazer, porque se eu for chegar agora para fazer, eu não faço mais. Cansada. Então eu faço, com certeza, mas foi difícil de ela sair para ir pro treino, quando ela falou que ia. Eu não conhecia. Mas eu percebi um ambiente ótimo lá para ela ir, para as crianças, e realmente se eu não tivesse limitação, eu com certeza ia estar lá também, porque é muito legal. Sim. Mas assim, eu faço dentro das minhas possibilidades, é o que a gente tem que fazer, né? Sim, ótimo, né? E é fundamental. Quero perguntar pra vocês qual livro que vocês já leram, qual foi o último livro que vocês leram, né? O Jacinto gosta muito, e a Cris também, os dois de livro agora, né? gostam muito de ler. Inclusive, o pessoal de casa também, né? Fala aí pra gente o último livro que vocês Conta leram. pra gente qual livro que Livro vocês não leram. médico, né, gente? Livro não médico, Não. Uma vez que o Dr. Elias me chamou para ficar lá na residência, eu perguntei isso pro candidato. Qual foi o último livro que você Pra leu? mim. Você, Você mas você perguntou. não deu essa resposta que eu vou falar. A pessoa não. falou assim, o último que eu li foi o Médico Curso. Eu falei, não. Eu tô falando um livro. Não, mas isso é livro, não. Não, isso aí não. É livro mesmo, é a sua formação. Sim. Para você formar médico, você tem que formar pessoa primeiro. Não dá.
né? Verdade. Primeiro você forma a pessoa, depois você é o profissional. Não tem como fazer o contrário. E conta pra gente qual que foi o papel da leitura na sua vida, então. Assim. Para mim é fundamental até para abstrair da tensão diária. Eu trabalho muito com plantão, com esquema de plantão, então você tem o seu tempo ali de esperar um procedimento que vai chegar, e eu tô sempre com o livro na mão. Eles Sim. passaram sempre comigo, A sabe? gente sempre vê você com o livro Às na vezes mão. ficava ali com restrição de entrar para perguntar uma coisa que tava me atrapalhando. Ali lendo. Então, para mim, isso aí é fundamental. É fundamental para tudo. É fundamental para você ser um bom profissional, mas primeiro para você ser uma boa pessoa, para você ter uma boa retórica, para você conversar com o seu paciente. Você não consegue ter uma boa relação médico-paciente se tem uma retórica boa, você não sabe explicar direito. Verdade. E você adquire isso lendo. Para professor, também, então, né? é fundamental, né? Para professor também. Com certeza. A gente tem que sair um pouco desse mundo que a gente só vê doença também e conseguir ler sobre outros assuntos. Sim, E em casa eu não leio livro médico. E qual foi os últimos livros que vocês leram? Vocês lembram? O meu último livro, assim, eu tô lendo muito menos do que eu lia antes das crianças, né? Como eu falei para vocês. Então agora eu tenho uma criança em alfabetização, então a minha atenção é maior. Mas o último que eu li foi um livro que você pôs na minha cabeceira. Foi Noites Brancas, do Dostoiévski. É um livro fininho, muito bonitinho. A gente gosta de literatura russa, né? Nossa filha chama Tatiana, porque eu já sinto... gosta de nomes russos. Ele é tranquilo, né? Agora, um dos favoritos meus é esse aqui, ó, que eu trouxe até aqui para vocês. Esse é um dos meus favoritos. Essa edição também é muito bonita, não sei se vocês conseguem ver. É uma edição de tecido, é uma coleção bonita que a gente tem. Esse aqui é Crime e Castigo. Eu gosto muito de Crime e Castigo. Eu não tenho um último livro que eu li, porque você está sempre lendo. Eu tenho prática de ler dois ao mesmo tempo. Que a gente já falou. Porque assim, e de assunto oposto. Porque você enjoa às vezes da leitura. Você para e pega outro. Você pega outro. Senão você para e você parou. Parou. Né? Às vezes você não gosta de um livro, eu tenho essa dificuldade, sabia? Às vezes eu não gosto, aí eu falo assim, só vou ler uma página. E aí eu não conto, mas eu quero terminar ao mesmo tempo. Mas aí não rende. Aí, se você pega outro, depois você pode voltar para ele. É verdade. Então isso é interessante de fazer. Então, eu terminei agora de ler, você perguntou, um livro que tá muito em voga, que é chama Problema dos Três Copos. Eu gosto da ficção científica. Gosto, uma ficção científica boa, é bem legal. E esse tem uma série no Netflix aí, eu não vi, mas assim, o livro é bem legal, recomendo, é muito legal. Mas tem bastante coisa de ciência, tem bastante coisa, tem alienígena, né, que a gente vai conversar. E vocês aí, qual foi o livro que vocês leram, os últimos? Nossa, o último livro que eu li, eu me mudei recentemente com a minha noiva, né? E aí eu li um livro que é do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Aí li esse livro, já comprei e dei pra ela ler também, Eu tô na fase das finanças, né? Então a Maria Roberta lê muito. Ela lê muito mais do que eu. E ela gosta de ler no Kindle. Eu gosto de livro físico, assim. E aí ela me deu um livro, Pai Rico e Pai Pobre. Nunca tinha lido, assim, nada de livro de investimento. Mas eu achei tão legal. E esse livro... É um livro antigo, né? É antigo esse livro, assim. Ele é bem básico. Exato, é básico. Você sair da corrida Só que foi um livro que eu não conseguia terminar de ler, porque cada capítulo eu tinha uma ideia diferente. Então, assim, e o Pendura o Jaleco também começou um pouco por causa desse livro, assim. Porque eu queria investir. E aí eu pensei, agora eu preciso investir. Comecei a ver. Aí até franquia de saco de pão, maquininha de cartão, micro franquia. Entrei pra um grupo, fiz umas 8 reuniões, assim. A Maria Roberta falou, eu acho que você tá em surto. Eu falei, não, é o livro que você me deu. Você que instalou isso em mim. E aí depois eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na área médica. Aí eu falei, vamos fazer uma página de medicina, porque é o que a gente aprende, também o que a gente sabe é medicina. Eu vou investir em saco de pão, nada contra, mas assim, eu vou ter que aprender tudo isso, pelo menos medicina a gente já sabe. E aí foi aí que eu encontrei o Vitor e falei, Vitor, vamos abrir alguma coisa, vamos falar de medicina pro pessoal. E tem dado super certo, mas foi por esse livro. Tá dando foi por esse livro, é verdade. Sucesso. É um sucesso. Exato. E tudo foi e a Maria Roberta me deu de Dia dos Namorados o livro. Eu comecei no Dia dos Namorados do ano passado a ler esse livro, eu demorei uns 4, 5 meses só pensando. E a gente deixa de ler o hábito da leitura por bobeira, né? Às vezes fica rolando a tela do celular. Sim. Né? A gente que é mulher, então, milhões de lojinhas ficam aparecendo aqui e te distraindo, né?
A TV já não distrai mais, que a gente já nem liga em casa. Mas esse aqui é mais difícil. Mais difícil. Ainda mas mais com página igual Pendura o Jaleco, muita coisa boa, não dá pra você tirar o olho, tem que assistir todos os conteúdos, brincando. Mas, e o pessoal falou alguma coisa? Falou aqui, que livro que eles estão lendo? Silva falou que leu O Pequeno Príncipe. Não acredito que demorei tanto tempo para ler esse clássico. Esse nunca é tarde. Esse é sempre bom estar relendo também. Toda vez que você lê... Você nunca leu? Eu já li várias vezes. Toda vez que você relê, você vê de um jeito diferente. Legal. Que legal. Aí temos a Denise de Almeida também. Leu um suspense. Falou A Cirurgiã. Esse eu vi na livraria, mas... Esse eu não conheço. Não conheço também. Tem o Século dos Cirurgiões, né? Que é bem legal também. Esse eu já li. Esse aqui é até difícil, é uma relíquia. Esse aqui a gente não doa. Então, o Século dos Cirurgiões é muito bom. Ele conta um pouco da história de como era a cirurgia antigamente, né? Bem legal esse livro. Os barbeiros cirurgiões, né? Tem um que não está aqui também, que é para quem é cristão, católico, O Médico de Homens e de Almas, né? Que é a história de São Lucas, que era um médico. É muito bom esse livro. Eu já ouvi falar desse. Tem essa coleção aqui muito interessante também. Esse você me mostrou, fiquei super É uma coleção curioso. da Dark Side, que faz alguns livros de terror. Esse aqui é uma série, né, Jacinto? São 3. Chama Medicina Macabra. Isso não é um livro de terror, mas assim, às vezes para quem não é do meio, acaba sendo terror. Conta como era, na verdade, a medicina no início, né, do século XVII. É um livro bonito, é um livro para colecionar também. São muito bonitos. Muitas vezes porque eles são muito bonitos. É bonito, esse é bem bonito mesmo. Outro livro dessa coleção Dark Side, muito bonita, tem algumas edições comemorativas para quem gosta dos clássicos. Esse aqui é o Drácula, de Bram Stoker. É o livro clássico mesmo, Drácula. Como tem o Frankenstein, Mary Shelley, tem todos. Sim. Só que olha que edição bonita também, com a lombada dourada. É bem bonito, tem umas anotações dentro. Bem interessante também. Dá até mais vontade de ler, né? Quando você vê um livro bonito. Ou dá medo de ler, né, Chico? Lindo. Não, mas é legal mesmo. Bem bonito. Tem mais alguns. Quer falar um pouco desse? Esse aqui é Eu nem sabia que você tinha trazido esse livro aqui, mas esse é um livro muito bom. Esse é um livro muito bom, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu gosto muito do C.S. Lewis como autor, eu acho ele muito bom. A história de formação dele como escritor é excelente. Ele era colega do próprio Tolkien, então o C.S. Lewis ele escreveu as Crônicas de Nárnia. E o Tolkien, o Senhor dos Anéis, e eles eram amigos. Se influenciavam para escrever essas obras. Nossa. Então é uma história muito legal de como um influenciava o outro, inclusive um era ateu, um era católico. E numa época em que quando você tinha uma opinião diferente da outra pessoa, você não xingava ela ou bloqueava ela, um procurou saber por que você era assim. Que legal. Né? E eles acabaram crescendo junto dessa maneira. Esse livro aqui é um livro que eu recomendo. Qual que é o nome do livro? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Muito mas bom. tem a coleção toda, mas esse aqui é incrível. E para alguém, um seguidor iniciante, como eu, por exemplo, iniciante de leitura, tem 5 livros para eu ler no decorrer desse ano aí, que vocês têm de dicas. Eu já sabia que você ia perguntar, eu trouxe 2. Tá? A Revolução dos Bichos. Não conheço. Esse livro é interessante, hein? E Laranja Mecânica. Laranja Mecânica eu já ouvi falar. E o meu livro favorito, que não tá aqui, né? Além do Crime e Castigo, que é um dos que eu mais gosto. Eu gosto muito, mas é um romance. É O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte. Então tem 3, Jacinto, mais 2 agora seu, hein? Jacinto consegue falar mais uns 5, acho. Então eu vou ficar na linha do Lewis aqui. Eu vou falar do autor que eu gosto muito, que se chama Chesterton. Eu gosto, não é fácil de ler, mas... Jacinto, iniciante. Não tem esse negócio. Não tem que ler. Aliás, exato, a melhor coisa que você faz é pegar um clássico para ler qualquer um. Começa pelos clássicos, pessoal. Os clássicos não erram. Exato, não, isso sim. Você pega e lê. Então, se você ficar pensando que não vai, claro que vai. Que é um autor que eu gosto muito, que influenciou esse homem, influenciou o próprio Tolkien também, que são autores que eu gosto. Ele tem livros muito difíceis de ler, mas eu acho uma literatura muito legal. Esse livro chama Ortodoxia. É um livro difícil, mas é um livro que vale muito a pena. Resumindo o contexto do livro, ele era jornalista, escrevia críticas a autores da época, pelo posicionamento desses autores da época, século XIX, materialismo e tal. E ele criticava. E aí, mesma coisa dos dois lá, um desses autores falou assim, mas você está criticando aí, então escreve como que é o certo então de fazer. Ele escreveu. Aí ele falou assim, então eu vou escrever a minha ortodoxia, como que é a minha forma de pensar. Porque ele escreveu esse livro primeiro, já Os Hereges, falando dos outros,
que aquilo que eles falavam era uma heresia, que não estava... então escreve aí como é que é o certo. Aí ele escreveu a ortodoxia. Que legal. E aí ele percebeu que aquele livro ficou muito bom, depois ele escreveu um terceiro livro, que é o livro preferido que eu tenho dele, chama O Homem Eterno, é um livro excelente, esse livro é excelente, mas eu acho que vale a pena começar por esse. Legal. Legal. E aqui, Igor, também a Camila, né, falou casais inteligentes enriquecem juntos, que fui eu que dei, né? A Gabriela lendo Essencialismo, muito bom. Um abraço pra Gabriela, que tá aqui com a gente. Leiam a Paciente Silenciosa. Maria Roberta falou. Ela tava lendo esse livro mesmo. A Adriana Nunes, Hábitos Atômicos. Micro-hábitos. Eu vi. Micro-hábitos também. Mais uma pessoa, Daniele Gatti, falando de hábitos atômicos. Foi ela. A Adriana Nunes é minha dentista maravilhosa. E olha lá, Igor. A Maria incrível. Roberta falou que Revolução dos Bichos tem em casa. Então Olha aí. já vai ser o primeiro, provavelmente. Esse então vai ser o primeiro. Começa com esse é muito Ela bom. adora ler, então ela vai me entregando algumas coisas. Então, ufologia, né? Vamos começar perguntando pro Dr. Jacinto como que surgiu esse interesse pela ufologia, né? Conta pra gente um pouquinho. Eu não vou saber dizer exatamente quando porque isso não foi uma experiência pessoal, eu nunca vi nada. Eu nunca vi nem a luz suspeita, eu nunca vi. Então, isso não foi uma experiência pessoal, mas desde que eu me entendo por leitor, eu lembro de tá lendo sobre isso. Eu não vou saber exatamente porquê, mas eu lembro de alguns fatos. Por exemplo, eu comprava uma revista chamada Fator X. Isso aí entrega desde criança? Muito tempo. Criança, cara. Criança, 12, 13 anos, né? Sim. E ali você lia... Era mistérios em geral, que era uma coisa que me interessava. Tinha muito ali. Eu era um entusiasta de Arquivo X, que é a série também dos anos 90. Famosa. Que depois fui saber que ela tinha lastro com pesquisas de verdade, pesquisas reais da Força Aérea Americana. Então... Eles levam a sério. O governo leva a sério. A Força Aérea leva a sério. E eu não posso levar a sério? Eu levo também a sério, né? Então, assim... eu me lembro de pegar um livro uma vez que se chamava Era os Deuses Astronautas. Já ouviu falar desse livro? Nunca ouvi. Esse livro é do Eric von Dänisch. Esse livro, quando eu li, ele me impactou porque, assim, não por causa dos fatos que tem ali, que muitas das coisas que ele botava como hipóteses ali... A hipótese ali por que não a civilização nos visitou lá nos nossos primórdios e deixou marcas aqui, que hoje a gente olha e não entende o que é aquilo, né? Uhum. Muitas das coisas que ele colocava ali já foi refutada como realmente foi a gente que fez. Mas a ideia é legal. A ideia é, por que isso não pode ter acontecido? Então aquilo ficou na minha cabeça, por que isso não pode ter acontecido? Vou atrás disso. Então, livros como esse e autores... O que me chama a atenção... Eu não sou muito de teoria da conspiração, também é divertido teoria da conspiração. Mas nessa área aí, é ver que tem gente que é séria, que é culta, que é cientista e que fala, isso. Por que não levar a sério isso aqui? Então, quando eu vejo uma pessoa desse jeito, que escreve alguma coisa a respeito, eu fico mais estimulado a ler, a querer entender. E é um certo feeling também, não sei explicar. Vocês vão entender isso aí. Quantas vezes você já não estava lá no plantão, você viu o paciente, o exame físico tá normal. Você olha e fala, esse paciente não tá legal. E você falava assim, eu pedi um eletro pra esse cara, hein? Mas por que o exame tá normal? A anamnese tá normal? Não, mas eu vou pedir. E o seu grau de acerto era altíssimo, né? Porque isso é uma verdade. E eu tenho isso do tipo, isso aqui tem uma relevância. Sim. Eu vou continuar, e tem conferência, você participa de tipo congresso, assim, eu não... Grupo de estudo, algo do tipo? Eu não participo ativamente de nada, mas assim... A gente tá falando de celular, né? Eu acho o celular a maior invenção do mundo. Né? Não o aparelho em si, mas o fato de você ter o mundo inteiro ali. Isso é uma coisa inacreditável. É verdade. Isso é uma coisa que se você falasse 100 anos atrás que isso ia existir, você era maluco. Não tem como ter uma coisa dessa. E hoje é realidade. Então o que vai ser realidade daqui 100 anos, né? Então ali eu acho muita coisa para pesquisar. Você acha tudo. Sim. Só que tem as coisas ruins. Então eu já vou abrindo mão do que é teoria da conspiração, do que não presta. Sim. Eu já peguei livro para ler, que eu li inteirinho assim e falei, não me serviu. Você vai aplicando um pouco de senso crítico, a dose certa de ceticismo que você precisa. Sim. Mas tem muita coisa boa. Então eu sigo umas páginas interessantes, uns podcasts muito bons, que é gente que manda caso, o pessoal analisa. O pessoal analisa com o ceticismo que precisa.
leva a sério aquilo e julga se aquilo tem relevância ou não. Mas eu acho isso muito bom. Tem essas teorias de conspiração, né? Que é legal também. Claro que é. Tem um da Área 51, não é? Nos Estados Unidos, que o governo esconde uma base de todos os discos voadores que caíram e eles levam pra lá. A Área 51 é interessante isso aí. Por quê? Porque essa Área 51 era teoria de conspiração. Se falava-se da Área 51, eu falava, não, isso não existe. Aí se descobriu que ela existe. Aí eles falaram, não, ela existe, mas é coisa que a gente faz. E dessa parte até não ser mais isso, quanto tempo vai levar? Quanto tempo vai Só ser? que eu vou brincar que a diferença entre a realidade e a teoria da conspiração nos dias de hoje é 6 meses. Agora tá tudo acelerado, então, né? as coisas, pode acontecer. E tem o caso de Varginha também, né? Varginha. O caso de Varginha, por exemplo. Não dá pra eu chegar aqui... Você conhece esse caso? Eu já vi assim na internet, Você conhece esse caso? Conheço. Se você me resumir em 10 segundos esse caso, eu até sei que você vai falar. Não, ele vira ali as meninas... Mas isso é uma peça desse tamanho, num quebra-cabeça de 1000 peças. Mas como ele fica na superficialidade, é fácil de virar galhofa, de virar piada. Exato. E eu acho uma negligência injusta, né? Sim. Se você senta para ler ele é surpreendente. Mas quem faz isso é difícil, entendeu? Então, assim, não dá para eu agora aqui, por o tempo que a gente tem, explicar. Por qual motivo? Se eu explicar tudo, que eu sei que não é tudo, a gente vai ficar aqui até meia-noite. E se eu explicar superficialmente, é fácil de virar piada. Não, isso é porque é fácil de refutar, então não tem como. E aí o que perguntaram aqui, a Tatiane perguntou quais são os principais mistérios que a ufologia busca desvendar. Então... depende, né? Porque eu falei que a Força Aérea sempre levou isso a sério, porque não era para desvendar um mistério, era para ver se isso tinha relevância na defesa, né? Então, esse fenômeno aí tem risco de atacar a gente. Esse fenômeno aí ele tem risco para a segurança nossa. Então, por isso eles investigaram a sério. Então homens como Alan Hynek, por exemplo, um cara famoso, que é o que classificou os contatos, lá, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Tanto é que no filme do Spielberg, Contatos de Terceiro Grau, ele aparece no filme, ele mesmo faz uma pontada. Porque ele foi um consultor, e ele era o cético. O governo chamou ele e falou assim, você vai lá, e você vai ver se isso tem risco para a segurança, e você vai lá desqualificar aquilo. Você é o cientista, você vai lá e fala assim, não, isso aí que você viu é avião, isso aí é Vênus, isso aí é uma coruja. Balão, qualquer coisa. E ele, de 12 mil casos que eles investigaram, ele refutou 95%, 96%. Mas os que sobraram, converteram ele a pesquisar, porque ele falou, esses aqui, não só não tem explicação, como eu passo a acreditar. Então aí ele passou a fazer esse tipo de classificação. Isso tem num filme, não? Não, tem uma série, isso chama Projeto Livro Azul. Isso realmente a Força Aérea fez. E tem uma série que na Netflix de muitos anos, uns 5, 6 anos atrás, que retrata isso, é muito bem feito, vale a pena ver. Bem legal. E na verdade o próprio Arquivo X, numa entrevista lá, o autor, o Chris Carter, falou que ele se baseou nisso, porque ali era um agente do FBI e um cientista. Sim. E a mesma coisa, se você ver no Arquivo X, que era um agente do FBI e uma médica, que era cética, que não acreditava, e ele ficava tentando convencer ela. Ali era a mesma relação, porque ele bebeu dessa fonte para fazer. Então, filme sobre isso eu acho que não tem, mas tem essa série que vale a pena. Legal. E tem também, a Camila fez uma pergunta aqui e me levou a fazer uma outra pergunta depois, né? Jacinto já foi pro Chile ou tem vontade de ir? Porque tem muita história de OVNI por lá, né? Não, para ver o céu eu quero ir. Né? Porque eles falam que para ver ali, né, o céu no Atacama diz que é uma coisa inacreditável. Porque a parte da ufologia tem um turismo de ufologia também, né? Alguns lugares favorecem, também, né? Alguns lugares aí. Mas eu tenho vontade de fazer turismo ufológico. Turismo Você mesmo. vai pra, olha Ele só, quer ver, ele quer olha ver só, mesmo. você vai pra Itália. Você vai pra Itália fazer o turismo ufológico, isso não faz sentido, porque você vai pra Itália, você vai querer tomar um vinho. Exato. É verdade. E se você tomar um vinho e você ver perdeu alguma coisa, acabou a sua oportunidade. A primeira coisa que a pessoa vai te perguntar, Você bebeu. o que você tava bebendo? Não, eu tava bebendo vinho. Acabou. Acabou, Então, exato. Né? Bêbado. Então, perdeu, então não dá mesmo. É porque eu tava ouvindo até que todo esse episódio, né, já me despertou algumas dúvidas. Eu falei, não, vou procurar alguma coisa pra ouvir. Tava ouvindo um podcast falando de ufologia, né, e tava falando da Itália, que lá que tem um telescópio que um estudioso lá viu em Marte, e aí em Marte viu alguma coisa que poderia ser construída por
por algum ser ali. Hoje em dia, com inteligência artificial, é muito difícil dar credibilidade para isso. Sim, né? Muito difícil. Então, e esse tipo de coisa cai lá no 95% do Alan Hynek, que é ou uma fraude, ou um engano, um equívoco, ou uma coisa que a pessoa viu errado, ou ela quis deliberadamente fraudar. Mas tem os 5%. Tem até no Acre, né? Aquele caso lá do Acre que uma pessoa forjou o próprio sequestro, né? Meio que pra falar que... Teve isso também. Pessoal que sumiu por conta quer fazer quer causar né? Que é a regra. Exato. A regra é assim. isso, né? É isso. Até por isso vira um assunto que você muitas vezes não leva em consideração. Mas as pessoas que realmente leem, elas leem os 5%. Com certeza. Que é muito interessante. Pessoal, a gente tá indo pra parte final, então mandem as perguntas pra gente ir tirando as dúvidas de vocês. Mas é muito, muito legal, assim, esse é um tema... Eu quero assistir essa série da Netflix. Não, assiste essa Porque série. às vezes a gente assiste filme que você fala assim, muita ficção, né? E é legal você ter alguma coisa e falar, opa... Assiste essa série e, como eu falei, vale a pena você ver gente com credibilidade falando do assunto. Então você pega, por exemplo, eu gosto muito de um pesquisador lá dos anos 60, chamava General Ochoa. General, culto, cientista, professor de física, e não tinha problema de pesquisar. E ele escrevia livros a respeito disso. Assim, acha que não vale a pena ler isso? Justo, então esquece. Acha que vale a pena? Vai lá no YouTube e vê 30 minutos de uma entrevista dele. Aí você vai falar, poxa... Que ele tá Aí você procura ali uma bibliografia se você achar interessante. Acho Legal. que assim é um bom jeito de começar. Exato. Muito bom. Aí o José Augusto Lima mandou I Want to Believe. Muito legal. Eram deuses astronautas, também outra pessoa falou. Sim, esse é o livro, né? Que coisas falam inspirou. Das pirâmides, detalhes tão interessantes que não dá nem para acreditar que foram homens que construíram com as ferramentas que tinham. Você tem gente que fala isso, nas pirâmides é impossível, mas você tem gente, você acha até no YouTube, mostrando que era realmente impossível fazer isso, as pessoas mesmo fazer. Sim. Mas tem casos nesse livro que realmente são muito mais inacreditáveis de você entender. Né? Você tem uma estimativa, vamos lá, uma coisa que eu lembro, uma estimativa de que a civilização começou há 8 mil anos, com a revolução agrícola e tal. E as pirâmides estão dentro desse tempo. Tá? É plausível disso acontecer. Mas, de repente, você encontra lá na Turquia um negócio que tem 20 mil anos. Cadê a relação? Como é que pode? Pode ter? Pode. Mas vale a pena investigar. Sim. Né? Com certeza. Isso é interessante. E assim, fora o fato de você investigar, gostar e pesquisar, vale o entretenimento também. Que é aquela abstração que você tem. De desligar e falar, agora eu vou assistir e vou ver uma coisa. Vale também. Exato, que você fica o tempo inteiro. Será? Exatamente. É legal. Então, vale pra isso também. Então, se você une o útil ao agradável, vale muito a pena. Tanto que eu vi um rapaz que estuda isso falando que quando você pode ficar um pouco bravo, às vezes, de não ser, né? Muitos estudiosos, assim, ferrenhos que querem acreditar, ficam bravos às vezes de não ser, mas ele coloca na cabeça que é a coisa mais legal de se explicar. É a melhor explicação para as coisas que a gente não consegue explicar, é falar que foi um extraterrestre. Mas quem não gosta, né? De falar. Porque é muito mais emocionante, né? Sim. Do que falar, puxa, foi um balão. Né? Aí você tem que ver, se você quer assistir isso como um entretenimento, é legal você assiste como um filme, mas você quer ver se aquilo realmente é verdade, você corre atrás. Você pode fazer isso, né? Ninguém te impede. E pessoas como o General Ochoa, que eu recomendo, é interessante que ele fala o seguinte: se você tá agarrado no conceito de método científico estratificado, ou se você está arraigado no seu dogma religioso, os dois, um já não gosta do outro. Vocês dois vão me odiar, porque eu tô no meio. Mas assiste, veja, o que você acha, antes de julgar. Eu até fiz uma pergunta hoje lá nos stories do Pendura, né, sobre a teoria da Floresta Negra. Não sei se você já ouviu falar dessa teoria, né? A Floresta Negra é a base desse livro, O Problema dos Três Corpos. Aliás, o livro chama A Floresta Sombria, o volume 2, por causa disso. Ah, legal. É bem interessante. Que essa teoria, né, da Floresta Negra, ela fala que nenhuma civilização inteligente conversou ainda entre si, né? A gente não teve nenhum contato com uma civilização inteligente, porque a gente tem medo desse contato. Porque às vezes a gente vai dar um sinal ali e a civilização
tá procurando algum recurso, por exemplo, energia, que é algo escasso, né? Então por isso que a gente ainda não teve contato, e aí fica todo mundo escondido, quietinho. Como na floresta, né? De noite. Ele faz, na floresta de noite, exato. Na floresta de noite, tá todo mundo quietinho. Com medo de ser atacado. Se dá um sinal, você é comido. Então eles falam que as teorias no universo é a mesma coisa. Sim. Eu sei que você tá lá, mas você não pode saber que eu tô aqui. Exato. É fascinante essa teoria. Legal. E aqui de comentário... E é muita presunção nossa achar que só tem a gente. Exato. Né? Eu acho que você discutir sobre se você é visitado e tal é bem justo, mas você dizer que não tem nada... a visitação eu já acho difícil de acreditar. Egocentrismo, né? Aí o